Paz do Senhor, igreja e a todos. Que alegria estarmos na presença de Deus. Porque quando Deus fala, caminhos são alinhados, corações são tratados e destinos são ajustados. Se você chegou com planos no coração, aqui, decisões para tomar, sonhos guardados, mas também com dúvidas, medos ou decepções. E é justamente aí que Deus quer falar conosco. Vamos ouvir o que Deus vai falar conosco? Mas antes vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Pai Eterno, adentramos na Tua presença no nome do Teu Filho e lhe rogamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor vai falar conosco nesse dia, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus oramos. Provérbios capítulo 16, verso 9 diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. O outro versículo aqui, Jeremias 29:11, né? É o verso 11. E nos diz assim: eu sei que os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus dirige nossos passos. Você crê nisso? É o que está dizendo aí nesses dois textos que acabamos de ler, né? Isso nos mostra algo poderoso. Deus não quer apenas fazer parte dos nossos planos. Ele quer governá-los. Todos nós sonhamos. Eu sonho, você sonha. Todos nós queremos chegar a algum lugar. É ou não é verdade? Mas o grande problema não está nos sonhos. Está em quem está nos dirigindo. Vamos lá para o Jardim do Éden. Porque desde o Éden, o ser humano luta para controlar, para decidir sozinho, para conduzir a própria vida. E o pecado começa exatamente aí. Não começa na atitude, começa no trono do coração, é lá dentro de nós. Muitos dizem: Deus está nos meus planos, mas poucos dizem: meus planos estão em Deus. Oramos pedindo bênçãos, que é muito bom, né? Mas nem sempre pedimos direção. Jejuamos por portas abertas, mas nem sempre perguntamos se foi Deus quem marcou o endereço dessa porta. E o mais perigoso é que isso não parece pecado, parece zelo, parece visão, parece maturidade, mas pode ser só ansiedade disfarçada, ambição vestida de espiritualidade, pressa que chamamos de fé, não é? Quantas decisões nós já tomamos sem oração? Quantos caminhos escolhemos sem ouvir a palavra? Quantas vezes Deus foi comunicado, mas não consultado? E então, Jesus entra na conversa e ele não abranda. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não chama as pessoas para ajustar sonhos, ele chama para perder o governo, para sair do centro, para descer do trono. E aí vem a pergunta
que todo culto verdadeiro nos faz. Quem está governando minhas decisões? O que pesa mais, a oportunidade ou a palavra? O que dirige meus passos? O desejo ou o espírito? Porque muitas vezes dizemos, seja feita a tua vontade, mas nos entristecemos quando isso contraria a nossa. Cantamos o corinho, tudo entregarei, né? Tudo entregarei. Mas defendemos áreas intocáveis das nossas vidas. Chamamos de Jesus Senhor, mas resistimos ao seu governo. Isso não é bom. E a Bíblia nos ensina outra coisa, né? A Bíblia nos mostra que um homem chamado Jonas, profeta, chamado, ungido, ele ouviu uma direção clara, mas escolheu outra. E o resultado foi o quê? Tempestade, confusão e perda. Não foi um desviado, foi um profeta em fuga. Nem todo caos é ataque do diabo. Às vezes eu condenar o diabo em tudo, mas o diabo, ele usa das fraquezas, né? Mas muitas das vezes somos nós mesmos que falhamos. Alguns caminhos estão fora da vontade de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer algo que confronta o coração. Nem todo sonho vem de Deus, mas todo propósito verdadeiro passa pela cruz. Se na renúncia, se não há submissão, se não há quebrantamento, talvez não seja propósito. Talvez seja apenas uma ambição espiritualizada. A palavra é clara, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Foi falado aqui em cima na leitura, né? Deus não revisa planos, Ele governa caminhos. Ele mesmo, quando o povo estava no exílio, sem controle, sem rota, sem mapa, Deus disse: eu sei os pensamentos que penso de vós. Quando perdemos o controle, Deus não perde o seu não. Deus não perde o trono. O que isso muda? Quando o coração se rende, porque coração rendido gera passos dirigidos, entrega, né? Enquanto eu governo, Deus apenas alerta. Mas quando eu me rendo, Deus me conduz. Olhe para Pedro. Ele sonhava com a espada. Jesus sonhava com a cruz. Pedro caiu e negou e chorou. Mas logo foi restaurado, né? Jesus não destruiu o fruto de Pedro. Ele destruiu o orgulho de Pedro. Isso é que mata a gente, né? E quando o orgulho cai, o propósito se levanta, como aconteceu com ele, né? Ele se levantou. E hoje o Espírito Santo não veio destruir nossos sonhos, não. Muito pelo contrário. Ele veio curá-los, realinhá-los e submetê-los a Cristo. Quando Deus governa, a paz volta. A confusão cessa, o caminho se esclarece. Por isso, hoje não é dia de fazer novos planos. Hoje é dia de entrega, rendição. Não é um dia de pedir caminhos, é um dia de entregar o coração. Se você entende que precisa alinhar a sua vida, entregar áreas, soltar o controle e voltar ao altar, eu quero te convidar agora para orar. Diga comigo: querido Senhor, Tu és bom e maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra falar aos nossos corações. Eu reconheço que muitas das vezes eu tentei dirigir minha própria vida. Hoje eu entrego os meus caminhos a Ti, meus sonhos, meus planos, meu coração. Senhor, governa-me,
dirige-me os meus passos, meus pensamentos, alinha minha vida ao teu propósito. Obrigado, Senhor. Oramos no nome do teu Filho. Amém. Meu irmão, guarda essa frase. Quando Deus governa o coração, Ele nunca erra o caminho. Fique na paz e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir.